E o RB Notícias está de volta. No Brasil, as doenças cardiovasculares representam as principais causas de mortes. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 300 mil indivíduos por ano sofrem infarto agudo do miocárdio, ocorrendo óbito em 30% desses casos. Estima-se que até 2040 haverá aumento de até 250% desses eventos no país. Sobre esses e outros importantes assuntos de saúde, recebemos agora aqui em nossos estúdios, para uma conversa ao vivo, o cardiologista Dr. Giovanni Meloni, diretor do Centro Médico Clinicuore e médico do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito bom. Inicialmente, quero agradecer a sua presença aqui. Bom, primariamente agradeço, é uma honra estar aqui presente contigo e agradeço, obviamente, o convite feito pela rede. O senhor tem um nome italianíssimo. Minha família toda é italiana, eu sou brasileiro, mas tenho cidadania italiana. Giovanni, nada mais italiano do que Giovanni. E Clinicuore, né? Tudo, né? Os seus filhos também tem um nome bem... Giovanni Meloni Júnior e Domenico Meloni Neto, então você vê que, né? Bem italiano. Muito bem. É claro que nós vamos falar aqui sobre o coração, mas a leitura do seu livro, que eu quero destacar aqui, A Dose Correta para uma Saúde Perfeita, me inspira um pouco a fazer uma pergunta para o senhor. Fala-se muito hoje dessa chamada pneumonia leve, que acometeu o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que o impossibilitou de seguir neste sábado para a China, não é? Adiando a viagem em função dessa doença. O que eu posso dizer e o que o senhor pode dizer sobre pneumonia leve, a doença que, segundo indicaram, acomete o presidente? Em verdade, nós sabemos que, por nós sermos um país tropical, as infecções virais e bacterianas elas se tornam presentes. E, dependendo do fator climático, elas podem se tornar mais ou menos. Quando o indivíduo tem uma certa idade, tem alguma doença, uma comorbidade qualquer, seja um câncer, uma hipertensão, e as pessoas, conforme a idade passam, elas acabam tendo doenças paralelas. Elas ficam mais suscetíveis. Por isso a importância da vacinação. Obviamente que as vacinas, de modo geral, são importantes, inclusive a da Covid, inclusive essa agora, porque assim a gente ativa o nosso sistema imunológico. Inclusive vacina para pneumonia, que ela está presente até no sistema público. Mas já existe uma vacina contra Existem vacinas várias e isso ativa o sistema imunológico. Obviamente que quando a pessoa pega uma pneumonia ou qualquer infecção, é porque o sistema imunológico está afetado e ela acaba podendo ficar impossibilitada a estar trabalhando, a estar participando em reuniões, inclusive o nosso presidente da República, que está acamado por conta dessa situação. Pois é bom explicar que o senhor fala sobre a pneumonia de uma maneira... De modo geral, obviamente, né? que as pessoas podem se tornar acamadas e ela pode se tornar, obviamente, uma situação que você pode, inclusive, propagar o vírus ou a bactéria. Houve uma preocupação de se colocar o qualificativo leve na doença, sim, porque pneumonia leve. Em verdade, a maioria das infecções, a gente consegue resolvê-las de uma maneira muito tranquila, com alimentação adequada, com medicamentos e etc., e orientações. Algumas vezes ela se complica, de um modo geral, inclusive em jovens, podendo, inclusive, chegar ao ponto de estar tendo que internar a pessoa e até o óbito, se não tratado de maneira adequada. Chega a ser uma gripe... Às vezes uma gripe mal curada, um resfriado, pode desencadear um processo infeccioso mais, uma situação pior, tendo a pneumonia, obviamente, uma delas, né? Tantas infecções paralelas. Quando a gente se refere à gripe no Brasil, o pessoal geralmente costuma não dar muita importância, mas sua vivência na Europa também mostra que gripe mata. Na verdade, existem hoje mais de 1000 tipos de vírus, obviamente a gente se preocupa mais com o H1N1, que é o da influenza, onde, inclusive, todo ano a gente tem a vacina para isso. E por isso, novamente, a importância da vacinação. A gripe, que pode ser uma coisa simplesmente tratada, pode se tornar um problema, números pequenos, mas infelizmente também esses números devem ser relatados e levam, inclusive, pessoas à morte, se não tratado de maneira adequada. É evidente que uma pneumonia leve chega a ser mais grave do que a própria gripe. Obviamente, é um processo infeccioso que, se tratado de maneira adequada, não se costuma se ver problemas. Mas tudo pode se tornar um problema se a pessoa não levar a sério. E engraçado, estou sabendo hoje, né, de que existe uma vacina. Existem vacinas pode hoje para prever tudo, isso para HPV, para herpes zoster. Mas para essas doenças, de modo geral, isso não é divulgado de maneira como se deveria. Então a gente tem que entender que a prevenção se faz, de modo geral, a vacina inclusive faz parte disso. Então se ir ao médico se torna importante, até por conta dessas orientações.
onde a pessoa vai entender que tem que ir no urologista, no oftalmo, as mulheres no ginecologista. E aí tem uns lembretes que se põem de maneira correta, o azul da prevenção do câncer de próstata, o outubro rosa e por aí vai, para lembrar do câncer de colo de São útero. campanhas altamente benéficas, é evidente. Enfim, então as pessoas têm que se conscientizar. As vacinas servem para isso, a orientação para outros tipos de doenças. E lembrando que o check-up se torna, então, importantíssimo, imperioso até por conta não só das viroses, infecções em geral, mas inclusive de outros problemas cardiovasculares. No caso aqui, atua o vírus e a bactéria. Lembrando que um vírus, uma bactéria, pode instabilizar um paciente. Então, um paciente que é hipertenso, um paciente que tem uma doença ou qualquer outra coisa, ela acaba tendo uma piora da doença por conta disso. Então, a infecção, por exemplo, um diabético que tem uma infecção urinária simples, piora a diabetes. Então, aumenta a glicemia, que é a glicose que é relacionada à diabetes. Então, a infecção, ela acaba criando um grande problema, seja viral ou bacteriano. E pode ser encaminhada à sua especialidade, que é a doença do coração. Clínico e cardiologista, e piora a parte cardiológica, com certeza, piorando a parte arterial, piora o processo inflamatório e acaba desencadeando o processo em cadeia. E aí uma coisa acaba virando outra e pode se tornar um problema pior. Uma coisa simples pode se tornar uma situação pior. Olha, gente, as doenças do coração são as que mais matam no mundo. Nós vamos entrar diretamente nesse assunto daqui a pouquinho, depois desse nosso intervalo. Voltamos já. Estou conversando aqui na Rede Brasil com o Dr. Giovanni Meloni, cardiologista da Clinic Warrior do Hospital Israelita Albert Einstein, aqui de São Paulo também já tem algumas unidades no Brasil. Doutor, o senhor é um cardiologista já bastante conceituado e é exatamente sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui, é natural. E a primeira e básica pergunta é essa aqui: por que as doenças cardiovasculares ainda são uma das principais causas de morte, não apenas no Brasil, é claro, em todo o mundo? O coração mata mais do que tudo, hein, doutor? Então, a doença cardiovascular é a primeira causa de morte no Brasil. No mundo, se disse bem, 18 milhões de pessoas vão morrer de coração no mundo, vitimadas por problemas cardiovasculares. É uma doença que realmente é a primeira causa. As pessoas têm que entender que o câncer é uma coisa que pesa, porque o nome é uma palavra que é uma coisa que incomoda, mas o coração mata muito mais. Obviamente que a prevenção se torna importante. A gente precisa entender que como as doenças cardiovasculares são assintomáticas, as pessoas não sentem absolutamente nada, quando elas vão se dar por conta, ou elas estão com sinais e sintomas exuberantes e elas vão procurar uma ajuda profissional, obviamente porque elas estão muito cansadas, não conseguem mais fazer os afazeres, ou elas vão estar já tendo um sinal e sintoma. Às vezes o primeiro sinal e sintoma é a morte súbita, ou às vezes ela vai parar no hospital e aí vai colocar um stent, vai Quando fazer o sintoma é a morte, aí é complicado. Pois é, mas infelizmente você disse bem, a primeira causa de morte aqui no Brasil são mais de 300 mil pessoas vitimadas. Então, o que acontece? As pessoas têm pressão alta, 13/8 já é considerado uma pressão que chama atenção, e as pessoas levam isso sem levar isso em consideração, que aquilo é um problema. O homem morre mais do que a mulher, porque o homem não tende a ir ao médico. A mulher já é mais disciplinada. É por isso que... São 7 anos de diferença. O homem morre 7 anos antes que a mulher, isso é um estudo, inclusive, por conta disso. Então, a mulher se cuida mais, vai mais ao médico, por razões óbvias. A mulher só perde a situação de ficar comparada do ponto de vista orgânico quando ela chega no climatério, na menopausa, porque daí a parte hormonal dela se altera, ela realmente começa a ter riscos aumentados. E como mulher e homem é totalmente igual, mas hoje ela está na linha de trabalho, até pior do que o homem, porque ela tem, às vezes, jornada tripla. Muitas vezes trabalha porque muito ela tem mais a família, que o homem, tem cargos diretivos, cargos de trabalho, e ainda tem os afazeres domésticos. Então, ela está lá trabalhando, tendo aquele estresse, e ela acaba também sendo vitimada, principalmente no climatério e na menopausa. Ela tem os benefícios até então por conta dos hormônios, mas ela acaba tendo esse problema. O fato que hoje, se você faz um check-up, se você pratica atividade, muda o estilo de vida, faz a dieta, toma medicamentos adequados quando indicados, se preciso for, óbvio, ela consegue, a doença, a gente consegue reverter. Eu sempre brinco, envelhecer é uma certeza, não para todo mundo, envelhecer bem é uma possibilidade presente. Então a gente pode ou não envelhecer ou não, depende da gente. Não é porque todo mundo da minha família teve infarto, AVC que é derrame ou câncer, que eu sou obrigado a ter. Eu posso ter ou não ter. Então se eu entendo que todo mundo morreu com 60 anos de idade por um problema qualquer cardiológico, um câncer, e se eu não fumar,
Se eu praticar uma dieta, uma atividade, procurar auxílio médico numa necessidade, fazer os exames e tratar aquilo que tiver alterado, um colesterol, ou se eu como gordura saturada, que é aquelas gorduras terríveis, e se eu fumo, eu paro de fumar, se eu bebo de maneira exagerada, e se eu mudar isso, eu mudo o perfil. Então eu acabo envelhecendo muito mais do que aconteceu com a minha família, que acabou morrendo precocemente. A medicina ela evolui de maneira diária, semanal. A gente só tem que utilizar disso. Uma das coisas é procurar ajuda médica no sentido de um check-up, independente de ter ou não sinais e sintomas. O check-up é básico para se evitar qualquer doença, inclusive melhorar o sistema imunológico da gente, evitando gripes, resfriados e pneumonia, que foi Como é que se evita bloco. uma deficiência do sistema imunológico? Tirando e salvo, obviamente, doenças genéticas autoimunes, e aí há um tratamento específico, onde o geneticista e o especialista... Então, a genética, ela age... A genética ela é modulável. E a gente consegue mudar uma genética muitas vezes... Você pode combater isso, você sabendo, meu pai, meu avô, se todo meu mundo tio morreu do coração. A gente consegue mudar isso via... mudar? Às vezes até medicamentos, se necessário for, mudança de estilo de vida, etc. Às vezes a gente consegue, inclusive hoje tem estudo genético, você consegue detectar e tratar. Exemplo, uma mulher sabe que tem uma predisposição a ter um câncer de mama. Às vezes é resolvido retirar essa situação tirando a mama. Como aconteceu já com algumas artistas de cinema, que não me ocorre aqui o nome, mas... Exatamente. Uma situação, obviamente, absurda, mas se chega a esse ponto retira de prevenção, de se evitar que aquela pessoa chegue ao ponto de ter um problema com uma metástase, coisa do tipo. Mas hoje o tratamento consegue se reverter doenças, diminuir, tratar. Vamos deixar claro que há 30 e poucos anos atrás, o HIV era uma situação complexa. E as pessoas acabavam morrendo, isso 35 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje, as pessoas, eu tenho pacientes de 30 anos com HIV, tomando os medicamentos que a gente chama de coquetel, e tem uma vida plena, uma vida total, trabalho Você e tudo. pode conviver com essa doença? Tem a doença com HIV, e por tem exemplo, qualidade de vida mas boa. e com um coração fraco, você pode conviver com ele? Você hoje consegue, por exemplo, exemplo bem básico, a pessoa tem uma pressão alta, mal cuidada, esse coração ele vai se adaptando, começa aumentando parede, o coração cresce, porque o coração se adapta à coisa certa e à coisa errada. Se ele cresce, a pessoa, obviamente, ele perde o desempenho de bomba, ele começa a ficar cansado. E aí, se a pessoa continuar não tratando, aquilo vai evoluindo. E chega um momento que ele acaba tendo miocardiopatia, insuficiência cardíaca, que é o coração alterado. Aí ele começa a ter sinais e sintomas exuberantes. Aí que ele vai procurar o médico. Só que daí o médico vai ter que tratar o quê? Vai ter que tentar devolver a qualidade de vida para ele, diminuir risco e tentar reverter o que é possível. Salvo, se ele procurasse antes, ele tratasse essa hipertensão, ele não teria esse coração alterado, o coração dele não dilataria, não teria parede grossa, não teria um provável entupimento de artéria, que acaba acontecendo com o passar do tempo, porque ele teria feito a prevenção lá atrás. Até algum tempo atrás, o entupimento de artéria era feito o quê? Com uma cirurgia, um implante... Antigamente se fazia cirurgias cardíacas, hoje a gente tem um stent que se resolve... Senhora, o stent, por exemplo, ele substitui uma... Me foge o nome agora. Uma cirurgia de revascularização miocárdica. Exatamente. Substitui largamente. Hoje os stents cada vez são menores. Nós temos hoje uma subespecialidade da cardiologia que é a hemodinâmica, que graças a Deus os stents, aliás o stent é o nome por conta do nome de um dentista, por isso que é o nome, o stent, que é do nome dele, e foi homenagem a ele. O stent é o nome de um médico que... Dentista. E aí o que acontece? O stent, ele se resolve boa parte dos entupimentos por placa. Lembrando que isso pode ser evitado. Você pode prever isso antes de um infarto. Se a pessoa chega no hospital com uma situação de quase de um entupimento, você faz um cateterismo e aí você pode resgatar aquela artéria com um stent. Uma artéria, duas ou três. E o stent segura por um bom tempo? Segura, porque o stent ele é totalmente seguro. Eu tenho pacientes com mais de 30 anos, 25 anos. Essa transferência da veia, Não, na verdade aí já é revascularização do miocárdio, que você pega uma veia safena ou você põe... Uma ponte de safena que isso, se diz aí já agora. é a revascularização, é a cirurgia. Mas o stent hoje pode substituir isso, porque você vai com um catéter e coloca o stent até o local. Pena que eu não tenho matéria Nós temos um dos colégios, que eu não vou dizer o nome, uma questão de... que tem 3 stents que trabalha conosco aqui. Quer dizer que esses 3 stents podem ter substituído a necessidade de uma ponte de safena. Com certeza absoluta, desde que a pessoa procure, obviamente, evitar o cigarro. Foi o caso dele, é claro. Se a pessoa tem colesterol alto, ela baixa esse colesterol via dieta e medicamentos, se necessário for, mude o estilo de vida. Se ela for uma pessoa, por exemplo, com sobrepeso, um peso acima, índice de massa corpórea elevada,
ela precisa tratar isso. E a pressão, É um conjunto que de base coisas. precisa estar? Hoje a gente sabe, segundo os guidelines, que a gente chama de protocolo mundiais, a Organização Mundial de Saúde preconiza, hoje 12,5 por 8,5 é o limite. 13 já é considerado uma hipertensão leve. Porque a hipertensão é dividida em leve, moderada, Pois é, grave, alguém com e a até minha idade maligna. vai ao médico e ele lá mede a sua pressão e diz 13 por 8, você chega a Já- ficar contente. Mas não é o caso, não, né? Tirando que, às vezes, por fato de você estar na frente do médico, tem um jaleco branco, aquela situação incômoda, Pois se é. aquilo for real, o 13, de alguma maneira, já É a começa a chamada incomodar a pressão tese. do jaleco, Jaleco é. branco. Então, aquela situação, se for retirada e realmente for uma hipertensão de verdade leve, 13, 13,5, tem que ser tratado também. Às vezes você mudando o estilo de vida, melhorando o sono da pessoa. quer dizer, a Independente da pessoa- idade também, doutor? Não, hoje eu tenho pacientes de 90 a 25 anos de tonelada na minha clínica. Hoje o envelhecer é uma realidade. É por isso que eu digo, quanto antes de começar a prevenção, melhor. Eu tive a oportunidade de estar no Japão e lá, no momento que eu estive lá, sobre ácidos graxos saturados marinhos ômega 3. Até na época eu fui no programa da Ana Maria Braga e da Claudete Toiano, no Norte a Norte. Isso faz tempo. E aí foi dito lá no Hospital de Chiba, no Japão, a respeito disso. O peixe industrializado é bem diferente do alto mar. Quando você come o de alto mar, ele tem uma propriedade de benefício. O de cativeiro, o benefício cai. O industrializado cai mais ainda. Mas todos são benéficos. O ômega 3, por exemplo, que você adquire na alimentação, porque ele protege a artéria. Então, uma das coisas que eu observei lá no Japão, que eles são magros, são ativos, e isso, de alguma maneira... E tem muito problema de pressão alta por causa do shoyu, né? Que tem Sim, muito mas sal o shoyu também, tem um tem light, isso. né? Você diminui esse impacto do sódio. Já Então, estão ser preocupados com magro, isso, ser ativo, a gente começa já a ver, de uma maneira geral, em países desenvolvidos. O europeu, por exemplo, ele também acaba, apesar de muitos erros, ele também é ativo, porque ele trabalha de bicicleta, trabalha de metrô, porque lá o sistema metroviário funciona. Então, eles são ativos, o europeu, o oriental, que eu acabei de falar. E eles têm uma sobrevida maior. Por quê? É óbvio que aí a gente entra em vários outros assuntos. O sistema de saúde acaba colaborando também, eles acabam tendo isso. Mas eles têm também, no dia a dia, a famosa dieta do Mediterrâneo, onde o vinho, o red wine, tem um polifenol resveratrol, flavonoide, tomado de maneira adequada, acaba Ele isso protegendo funciona a de uma artéria. maneira positiva, É um antirradical no caso, livre, né? tomado em torno de 100 a 200 ml. O problema é que o vinho, a gente sabe que é o álcool, que é uma droga lícita, mas pode ser tomada a partir dos 18 anos de idade, se torna um problema, porque você não pode dirigir, porque você pode causar acidentes, e nem deve. Mas entenda que o polifenol resveratrol existem várias propriedades. Na uva, por exemplo, e isso ajuda a proteger a artéria. Várias são as situações que você pode fazer a prevenção. Perfeito. Doutor Giovanni Meloni conversando comigo aqui ao vivo na Rede Brasil de televisão. Ele é autor desse livro, A Dose Correta para uma Saúde Perfeita, que eu prometo conversar sobre esse livro agora em nosso próximo bloco. Daqui a pouco voltamos, hein? Fique com a gente. O cardiologista Giovanni Meloni conversa conosco ao vivo aqui na Rede Brasil de televisão. Está no ar uma edição especial deste nosso RB Notícias. Ele é autor desse livro que já está na sua quinta edição. Quarta edição. Doutor Giovanni Meloni, paulistano cardiologista, chega à quarta edição desse trabalho prestando importantes informações aos seus pacientes, aos médicos residentes e leigos. Médico do Hospital Albert Einstein de São Paulo, que vai falar o que inspirou o doutor Giovanni Meloni a escrever esse livro, hein? Então, em verdade, o que a gente percebe é que as pessoas acabam não fazendo a prevenção porque elas não têm um conhecimento adequado. Por exemplo, foi feito um local aí onde quiseram fazer um controle de natalidade, um local, sem citar nomes. E aí foram lá, explicaram para os índios, tudo mais, do controle de natalidade, como deviam cruzar o córdão, a camisinha, e mostrar o bambu, como deveria ser feito no homem, etc. Tal. Anos depois, eles voltaram lá e viram que estava cheio de crianças. Quer dizer, o controle de natalidade não aconteceu. Não valeu nada. E não entenderam nada e perguntaram, mas o que aconteceu? Falaram, fizeram exatamente como vocês explicaram. Quando foram ver, eles tinham um local lá cheio de bambu com a camisinha colocada. Ou seja, o que foi passado, a interpretação foi totalmente errônea de quem passou e de quem escutou. Então, o grande problema é que as pessoas não fazem a prevenção porque elas não têm o conhecimento que deveria. E isso com tudo que tem na rede social, com tudo que a televisão tem, com todo esse alcance. Então, as pessoas não entendem, elas acham que um check-up é um colesterol e um eletro. De longe, isso não é um check-up. Então, o check-up clínico cardiológico vai muito além disso. Para eu saber se o meu coração vai bem, o que é que eu tenho que fazer? Um
procurar um médico, obviamente, da especialidade, no caso, se for da parte cardiológica. E esse exame de esforço? Então, na verdade, existem exames prévios e o exame de teste Bota ergométrico você lá também. numa esteira e faz seu coração... Saiba, irmão, que uma das principais causas de morte em pista de Cooper é em jovem. Por quê? O jovem está lá correndo, porque é um jovem, é sarado, está bem, e ele, tirando o fato de tomar um monte de substância que às vezes colabora contra, pré-treino, energético, termogênico, BCA, glutamina, creatina, hormônio, que tem que tomar muito cuidado com isso, mas tirando isso, às vezes o atleta que está lá fazendo e acontecendo, seja o amador ou o profissional, ele acaba tendo uma parada por uma fibrilação. Por quê? O coração dele, por uma questão genética até, ele tem a parede grossa, chamada de hipertrofia ventricular esquerda. A hipertrofia ventricular esquerda, ela causa, para quem corre, um risco enorme de arritmias mortais. E para tirar essa pessoa tem que ter um desfibrilador. Então vai ser, quer dizer, a pessoa vai ter um problema, vai ter que ter um médico, vai ter um desfibrilador. Então o risco de morte dessa pessoa é grande. A principal causa de morte em pista de Cooper, em academia, é essa hipertrofia ventricular esquerda. E isso é muito bem observável e tratável. Eu tenho paciente com hipertrofia e eu brinco com eles. Se for para atravessar a rua, atravessa andando, não atravessa correndo. Porque quem tem hipertrofia ventricular não pode correr, precisa fazer um tratamento adequado. Para você entender que isso já, então, previne, para quem tem uma doença dessa, não ter um problema você fazer um exame fazer exame prévio. Então, você detecta antes isso... de decidir Exatamente. correr. Então, num eletro, num eco, num exame clínico, você vai detectar vários problemas de arritmia, você vai detectar hipertrofia e tantas outras doenças que poderão estar presentes naquela pessoa, jovem ou de meia idade, como eu disse. E aí você faz os exames. Eu quero correr, quero fazer, tudo bem, faça os exames e aí, lógico, também o teste ergométrico vai fazer parte disso. Isso é para quem não sente absolutamente nada, porque às vezes o não sentir nada não significa que a pessoa não tem nada. É como eu digo, pressão alta é um inimigo silencioso, pressão alta é uma assassina silenciosa. As pessoas convivem bem com pressão alta, como tantas outras doenças que as pessoas têm, acham que está tudo bem e não está, porque ela não vai ao médico, não vai fazer prevenção, porque acha que tudo aquilo ali é desnecessário. E o nosso sistema também de saúde também não colabora. Principalmente o SUS, porque filas enormes e as pessoas não têm tempo, não têm condição, porque hoje está complicado, mas a prevenção é importante. Hoje prevenção existe para tudo. Então essa é a situação. A gente pode ter uma longevidade desde que a gente entenda que tem que fazer um investimento. Do mesmo jeito, eu quero ter dinheiro um dia na minha vida. Você põe R$10, R$100, R$1. Lá na frente, quando você tiver uma idade avançada, você vai ter um dinheiro, porque você colocou lá atrás. Se você quer ter saúde, você vai ter que investir nisso. Quanto antes você começar o investimento na sua saúde, na dieta, na procura ao médico, na prevenção, nos especialistas, você vai ter o quê? Uma prolongar a sua vida e vai tratar o que tiver alterado. Se não tiver nada alterado, é melhor. Se tiver alterado, você resolve isso. O senhor considera que o governo brasileiro dá um serviço médico, eu nem diria contento, mas que pode, de uma certa forma, amparar a população brasileira, de uma forma, principalmente aquele que não dispõe de recursos, não é, para frequentar um hospital de referência no qual o senhor trabalha. Por exemplo, o SUS. O que o senhor pensa a respeito do SUS? Então, o SUS é um sistema que, teoricamente, ele tem um desenho maravilhoso. Porém, na prática, por razões claras, ele acaba não funcionando. Por quê? Porque existe uma superlotação, os hospitais faltam tudo. Então, por exemplo, na época do Covid, a gente viu muitas pessoas sendo vitimadas porque não tinha antitrombótico. Então, a gente sabe que o Covid... né, faltou oxigênio lá no norte. Tinha lá um problema que causa trombose. Então, você precisa ter um remédio para trombose. Infecção hospitalar, se você não tiver um antibiótico, você... E por aí vai. Não tinha os respiradores e tudo aquilo que a mídia divulgou, para a gente não entrar em detalhes, para não criar um problema. Mas se a gente tem mão de obra qualificada, se a gente tem como atender as pessoas vão acabar indo. O problema é que as pessoas desistem, porque sabem que são horas, tem que pegar senha, e quando vai, o atendimento acaba não sendo como deveria, então acaba sendo ruim. A gente percebe que uma cirurgia ortopédica, a gente sabe que fratura ortopédica tem que ser operado meio que de imediato, porque ficar parado, acamado, dá o risco de trombose, a própria cirurgia em si já causa esse risco. As pessoas estão aí há meses esperando uma cirurgia para colocação de prótese. Então, é uma coisa completamente absurda. É um Isso desafio. A gente vê toda hora. Então, assim, chega a ser um desrespeito com as pessoas que pagam seus impostos como eu pago. Então, a gente acaba tendo que procurar, obviamente. Quanto ao Hospital Albert Einstein, onde eu me orgulho de fazer parte do corpo clínico, ele tem gestão em muitos hospitais e funciona muito bem.
Porque o Einstein é uma referência. Ele tem o seu lado social também, e ele, né? Totalmente, ele consegue fazer um trabalho que funciona bem, inclusive no SUS, onde o Albert Einstein é gestor. Então, é possível isso sim. Mas o Brasil ele é enorme, então nós temos mais de 200 milhões de pessoas. A Clinicore, isso aí que é a minha sugere, clínica, doutor a Giovanni, gente uma faz pergunta. uma prática disso paralela também. O problema é que é pontual. Nós temos que falar em uma situação onde abrange muitas pessoas. Então precisaria de muitas pessoas voluntárias, muitas pessoas, e seria meio que impossível. Aí entra a parte governamental, que deveria disponibilizar, falar com os conselhos federais e regionais. Essas são sim classes que poderiam atuar de maneira a buscar profissionais qualificados para cada ponto, mas não há esse engajamento como deveria. Esse Mais Médicos, por exemplo, tem que passar pelo Conselho Federal de Medicina. Fora isso, não funciona. Essa decisão do governo voltar com os Mais Médicos, uma tentativa feita com médicos cubanos nas duas primeiras administrações do presidente Lula e depois da presidente Dilma Rousseff, a volta dos Mais Médicos, o senhor acha uma boa ideia? Eu acredito que o médico, como qualquer profissional, ele é importantíssimo, desde que ele tenha a qualificação. Então, ele tem que passar pelo Conselho Federal e Regional de Medicina, fazer o revalida. Se ele passar por esse processo, onde o Conselho Federal valida isso, eu acho que tudo é válido. Eu sei que eu atendi um paciente um dia e falou, você sabe o que me falta na minha padaria, doutor? O quê? Qualificação. Se eu perder a pessoa que faz pudim, eu estou perdido, porque ninguém vai saber fazer o pudim. Para você entender onde a qualificação entra. Porque hoje, mexer no computador, meio que todo mundo sabe. Mas fazer um pudim, um pão, nem todo mundo sabe. E aí você põe a desejar. E a mesma coisa no sistema de saúde. O problema é que, se você põe um profissional que não sabe lidar com a situação, se não tem uma especialidade adequada, e aí entra as especialidades que são importantíssimas, você pode deixar a desejar. Isso é muito claro, isso é em qualquer situação. O avião hoje já está provado. Por que os acidentes aéreos acontecem? Esses acidentes grandes. A maior parte dos acidentes foi falha humana, porque tudo é correto quando é 1 mais 1 é 2. Quando há um monte de luzes acendendo, o piloto se perde, porque o ser humano não está acostumado na emergência. Isso acontece para o médico, que é o que aconteceu na época do Covid, do piloto e em qualquer situação. Por isso que tem que ter a qualificação, para evitar problemas. O Brasil aprendeu muito ao enfrentar a pandemia de Covid? O Brasil ele é referência, e eu digo isso porque eu viajo muito para o exterior, para todos os tipos de congressos, do College, do American Heart, etc. O Brasil é referência. E eu vou te dizer, o Albert Einstein, na minha opinião, ele se equipara a qualquer hospital em Cleveland, em Mayo Clinic, no mundo. É um hospital referência e é no Brasil. Nós temos um sistema de saúde maravilhoso. O que falta é melhorar esse desenho. É só melhorar o desenho. Quem sabe essa organização internacional Médicos Sem Fronteiras seria um exemplo. Eu acho que o desenho e buscar a qualificação, é isso que está faltando. Doutor, olha, infelizmente, o nosso papo vai ter que ser interrompido pelo problema do nosso tempo, não é? Hoje, sexta-feira, nós estamos chegando ao finalzinho desse nosso programa, só vamos voltar na segunda agora. Só me resta, neste momento, agradecer muito e recomendar a compra do seu livro. Vem a dose correta da editora Líbero, a dose correta para uma saúde perfeita. Muito obrigado, viu? Posso passar meu pela contato? sua presença, por favor. As pessoas que quiserem entrar em contato no Centro Médico Clinicore, no 2302-7550, né? Eu tenho o maior prazer de atender a todos e explicar. E a gente também tem uma situação paralela de ajuda e colaboração. E o que a gente espera é isso, prevenção, check-up e orientação. Isso faz toda a diferença para todo ser humano. Eu agradeço o convite. Foi um prazer. É uma honra ter sido entrevistado por você. Foi um prazer e honra para todos nós aqui. Muito Seja bem-vindo mais uma vez, as portas da Rede Brasil estarão sempre abertas. Muito obrigado, ouvintes, amigos e telespectadores. Voltamos na segunda agora. Um bom fim de semana a todos.